hoje você acha que para os musicoterapeutas em geral, quais são os principais desafios que vocês têm no mercado de trabalho? Primeiro desafio é o desconhecimento da profissão. É um grande desafio, né? Sim, principalmente porque se eu não conheço, eu não sei se eu preciso. Pode até surgir uma ideia, mas essa ideia pode ser suprida facilmente por alguma coisa. Putz, eu precisava de alguma coisa que facilitasse o ensino das minhas crianças por meio de repetição. Posso fazer um poema ou posso fazer uma paródia. E isso vai facilitar o ensino dele. Mas, por algum motivo, todo mundo aprendeu essa paródia, menos Luizinho. Luizinho não conseguiu aprender essa paródia. Por que será? Porque ele fez de uma forma genérica, ele não pensou no âmbito geral, ele não analisou as funções musicais, né? Para ele conseguir reproduzir aquilo ou não. Às vezes ele colocou notas demais que confundiu a cabeça do Luizinho. Então, mas isso supriu a maioria. Então eu não tenho por que me movimentar tanto, isso pensando para outros profissionais. Mas se você tem um conhecimento sobre um profissional que sabe fazer isso e que vai fazer de uma forma que abranja todo mundo, opa, aí já me interessa. É que nem eletrodoméstico. Peraí, eu vou comprar um liquidificador, um processador e um triturador de suco? Peraí, mas tem um que faz tudo isso. Ah, então eu quero esse. Claro, claro. Né? Então, demanda. Nós precisamos mostrar o quanto nós somos importantes para o trabalho. E isso também depende do tipo de marketing que você prega. E aí eu entro num outro desafio para o musicoterapeuta, sair do vitimismo. Porque dentro dessa situação de ninguém reconhece a minha profissão, poxa, chamam sempre minha sessão de aula de música, poxa, trabalham isso como só falam que eu fico cantando para ir cantar crianças. Tá, daí qual o problema? Você trabalha, você ensina, você demonstra, mas você mostra muito por questões de resultado. Sem dúvida. Porque o resultado muda tudo. Sem dúvida. Propriamente como a gente fala, né? Eu sou cristão. Então, a gente fala que pelos frutos você conhece a árvore. Então, pelo seu trabalho, pelos frutos que você faz, você também é reconhecido como profissional. Então, o vitimismo não faz você crescer. O vitimismo faz você mostrar que você é melindroso, que você não está querendo correr atrás. Então, esse é um grande problema também. Um outro problema, o liquidificador 3 em 1. O liquidificador 3 em 1 é um problema gigantesco. Por quê? Porque aí eu não preciso de um outro profissional para trabalhar junto, que é o que acontece também na parte de musicoterapia. Se o professor sabe tocar um violão, a empresa por si já fala, a gente pode economizar. Eu não preciso de um outro profissional. Né? Certo. Então, para as outras coisas também. O meu filho sabe colocar brilho no Photoshop, então não preciso de um designer. Né? Então, isso acontece para tudo. É uma demanda bem complexa para todo mundo. Para os musicoterapeutas também acontece isso. Quando eu me formei, o que a faculdade para mim pintava era que o musicoterapeuta ia suprir o mundo. Ia fazer tudo. E assim, eu não tinha ideia de que eu precisava trabalhar junto com um fisioterapeuta ou com um terapeuta ocupacional. Sim. Por quê? A musicoterapia fazia. Pela musicoterapia, eu trabalho o movimento do corpo, mas eu tenho essa competência de analisar um músculo igual um fisioterapeuta. Eu tenho essa capacidade de avaliar a marcha igual um fisioterapeuta. Eu tenho isso. Eu não tenho. Eu vi um semestre de anatomia.
O que eu faço um semestre de anatomia? Vendo livros e partes de corpo? Nada. Então, a gente também tem que entender que precisamos parar de sucatear, né, também essas terapias e essas funções. Você quer trabalhar com uma educação especial, de um trabalhar que potencialize as suas aulas? Pega um musicoterapeuta. Você quer trabalhar com uma educação especial, em que a música trabalhe em algumas apresentações e até funções mais musicais, que ele aprenda a tocar instrumentos? Pega um professor de música. Você quer trabalhar com que a criança, dentro de uma clínica comportamental, neurológica ou de saúde mental, desenvolva suas habilidades e seja utilizado a música de forma clínica? Pega um musicoterapeuta. Não sucateie isso, porque o resultado é o que vai... Lá no final, né, o resultado do seu tratamento, na verdade, vai ficar aquém do que poderia chegar, porque você está eliminando ali um profissional importante, né? Em vez de você trabalhar Sim. com uma equipe multidisciplinar, não, você está só com o professor que toca violão, de repente, né? Sim. Que não é suficiente, porque ele também não tem essa formação. E que está tudo bem, porque ninguém detém todo o conhecimento, né? Sim. Então... são áreas diferentes. Pois é, e mais ou menos, você tem uma ideia de quantos musicoterapeutas tem no Brasil hoje? Estimativa mais ou menos de uns 2 a 3 mil musicoterapeutas. Mais ou menos. É muito pouco, né? Se a gente pensar no Brasil. Ridiculamente né? Pouco. 200 milhões de habitantes é muito pouco. Para você ter uma ideia, para nós aprovarmos a parte de musicoterapia, para ir para aprovação, precisava de 10 mil votos. Não tinha. Não tem. O que nós fazemos. Então a gente vai conversar com todo mundo. Vamos chamar, não. Vamos validar os pacientes, vamos validar os clientes. Vota lá pela gente, a gente quer validar isso. Interessante isso que você está trazendo. Você falou, né, de algumas oportunidades de atuação. Você normalmente você atende num consultório, digamos, num espaço onde você tem instrumentos, ou você trabalha na escola? Como é que funciona isso? Eu trabalho em uma escola, eu vou lá em loco, me chamaram específico para atender algumas demandas, algumas crianças, né? É uma escola particular, tá? Eu atendo também no próprio centro do CAPS infantil e no CAPS adulto. Lá eu levo instrumentos e construo instrumentos também junto com os meus pacientes. Né? É uma das coisas que a musicoterapia abrange, porque não é apenas a parte de tocar. E não apenas a parte do instrumental, pode ser criar canções, pode ser criar instrumentos. Então, dentro de criar instrumentos, nós trabalhamos habilidades manuais, nós trabalhamos ferramentas de trabalho, funções executivas no geral, né? Vamos pensar nisso. Então, eu atendo com essa demanda também, e também atendo em clínicas particulares, onde tem uma sala, onde já tem alguns instrumentos para eu atender. E atendo também em sessões particulares em casas. Mas normalmente sempre o tratamento é presencial, até por conta dos instrumentos. Sim, a maioria é presencial, mas eu atendi durante muito tempo online também, muito tempo. Porque não necessariamente precisa ter instrumentos para ser uma sessão de musicoterapia. É isso que eu ia falar, né? Porque a música você pode fazer com o corpo, você pode, né, fazer com a boca, só alguns barulhos também, né? Então. Sim. Dependendo da situação. Tem musicoterapeuta que não gosta de falar disso, né? Que trabalha com música até para relaxamento. Por quê? Porque fica sempre por uma questão de então eu preciso de um musicoterapeuta porque ele vai me ajudar a relaxar, né? E fica essa coisa pejorativa, da mesma forma que eles não gostam desse tipo de associação. Mas sim, dentro de alguma ansiedade, dentro de alguma organização de uma saúde mental, precisa-se também da parte em que o paciente não vai fazer nada além de escutar. Então, há a possibilidade disso também. Mas existem alguns cuidados, né? Vamos pensar, não dá para ser qualquer caixinha xing-ling. Claro. Porque vai ser aquele ruído, vai ser aquele transtorno.
Qualidade. Então, quando você for fazer um atendimento, inclusive online, você tem que conduzir ou até mesmo insistir que a pessoa tenha equipamentos ou que você possa enviar esses equipamentos de forma de comodato, né? Comodato é uma palavra bem antiga, mas ainda funciona. Para que ele consiga ter uma sessão de qualidade. Que ótimo, nossa, quantas particularidades tem, né, dentro da sua profissão que eu realmente não imaginava, e acho que é um pouco o que você falou, é uma falta de entendimento do que é a profissão. E se confunde muito realmente com a questão da aula de música, e se eu tenho professor de música, por que o musicoterapeuta, né? Embora eu acho que a própria nomenclatura já diferencia um pouco do que é uma aula de música de uma terapia com música, que é um pouco diferente, né? Mas realmente sim, eu acho que tem muitas oportunidades. E aí, para a gente pensar um pouco em mercado de trabalho, eu vejo que então deve ter, se por um lado tem pouco conhecimento da profissão, também deve ter inúmeras oportunidades, né, de crescimento e desenvolvimento nessa área. O que você poderia dizer para alguém que está imaginando que vai sair de um colégio e vai entrar numa faculdade? O que você diria a respeito da profissão? Ou alguém que, enquanto não está regulamentado, na verdade, quer fazer uma pós-graduação na área para talvez algum terapeuta, algum psicanalista, um psicólogo, alguém que quer ampliar a sua área de atuação? O que você poderia dizer para essas pessoas que querem ingressar na profissão? Eu diria que é um campo muito vasto, que ele não precisa ter medo de não conseguir trabalho, que ele também não precisa ter receio sobre como ele vai atuar, porque é uma coisa que se aprende conforme o tempo, né? Eu também queria dizer que ele precisa questionar mais, questionar muito, mas muito, enquanto ele está se formando. Ele não deixar nenhuma pergunta passar batida como, sim, entendi. Sabe essas coisas que a gente fala que, tipo, na verdade não entendeu, mas acho que entendi. Tá aí uma coisa que me fez pensar muito, né, durante a faculdade, e quando eles me perguntavam, eu não entendi. Para mim não tá fazendo sentido. Eu não consigo absorver dessa forma. Eu gostaria muito de entender o que você está falando. Porque senão ele acaba se perdendo e até pensando que ele não serve para aquilo. Né? Quando, na verdade, é uma junção de teoria e prática. O nome da minha empresa é exatamente esse, Musicoterapia na Prática. Por quê? Porque a nossa ideia é que não adianta você ser habilitado. Você ser habilitado, você tem a permissão para você conduzir um veículo. Da mesma forma que você ser habilitado em pedagogia, você tem a habilitação para lecionar. Mas não quer dizer que você vai ser um bom pedagogo. Não quer dizer que você vai ser um bom profissional, um bom motorista, um bom terapeuta. Sim. Aquilo se faz com absorver a parte teórica e pôr em prática aquilo. Até mesmo para você colocar em testes. Então, para todos eles também, ou quem está se formando, né, ou quem se formou há pouco tempo, ou até mesmo muito tempo formado e não conseguiu se estabelecer ainda dentro da profissão, procure ajuda também. Procure ajuda para que você consiga desenvolver melhor. Procure pessoas que já estão no caminho há mais tempo, procure indicações de onde trabalhar, porque tudo isso se ajeita, tudo isso se arruma. Não é à toa que a musicoterapia está há tantos anos no Brasil e tem se desenvolvido e tem crescido. Ela é uma criança em relação a todas as outras profissões. Sim. Isso é uma coisa que você tem que também ter uma noção. Então você não vai chegar e comparar musicoterapia com análise de sistemas. Não.
É discrepante. Estou falando isso porque eu saí da minha faculdade de ciência da computação, eu tranquei no último ano e fui para musicoterapia. Então, eu trabalhava há 10 anos em análise de sistemas. O campo era vastíssimo. Enquanto eu estava fazendo a faculdade de musicoterapia, eu consegui pagar tranquilamente a minha faculdade por meio do trabalho que eu fazia em TI. Nossa, que bacana. Que então, quando você desliga, e aí quando você sai de TI e vai para o mundo de musicoterapia, você começa a sair garimpando. Por quê? Porque nem todo mundo conhece, você tem que começar a oferecer, você tem que mostrar que dá resultado, você tem que, muitas vezes, até atender um tempo de forma gratuita. Uhum. Né? Você explica, ó, isso daqui é o meu trabalho, isso aqui é o processo, tá vendo como foi o desenvolvimento? É isso que eu faço. Você tem interesse agora em continuar com o meu trabalho? Ah, eu tenho, você pode ser voluntário? Falei, então, ó, tem um custo, tanto para eu vim para cá neste tempo para poder te mostrar, claro. Até porque você não tem a obrigação de me contratar não sabendo o que faz, ou o que eu faço. Uhum. Mas agora eu preciso embarcar numa demanda de custo. Claro, claro. Então acontece. É caro para todo tipo de certificação, principalmente na área da saúde. Sim. Então a gente tem que fazer esses valores também correrem. Então eu atendo de forma social também, né? Porque nem tudo gira em torno de dinheiro, mas para eu conseguir manter esses atendimentos sociais e para eu conseguir manter a qualidade dos meus ensinos e estudos, eu claro, tem que cobrar, sem dúvida, sem dúvida. É muito justo, muito certo, né? É a sua profissão, é o seu trabalho, né? Não é só voluntariado, sem dúvida. Não é o hobby, exato.